Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda parte da nossa aula do dia 4 de maio de 2021. Vamos agora falar das espécies de doação. Bom, inicialmente a gente tem essa classificação que divide a doação como a doação pura e a doação com fatores eficaciais. A doação pura é aquela que se traduz simplesmente em uma liberalidade, sem fixação de nenhum fator eficacial, condição, termo ou encargo. Ou seja, é a doação pura e simples. A doação com fatores eficaciais ou com fator de eficácia é a estipulada com algum fator que limita a produção dos efeitos da doação. Esse fator eficacial ele pode ser uma doação condicional, ou seja, doação que tem uma condição. Condição a gente já viu que é um evento futuro e incerto. Exemplo, se você passar no vestibular, eu te dou um apartamento. Isso é uma doação condicional. A gente tem a doação a termo, que é estabelecido um termo que é um evento futuro e certo. Coisa certa. Quando você completar 18 anos, eu vou te dar um carro. É quando, não é se. E a gente tem a doação modal onerosa ou com encargo, que é uma doação gravada com um ônus. Eu vou te doar esse terreno, mas eu estou impondo que você construa uma creche nesse terreno. Eu vou doar, eu tenho vários terrenos, eu vou doar um terreno aqui para a Prefeitura de Fortaleza, mas com o encargo de que a Prefeitura, eu vou doar para o município de Fortaleza, mas com o encargo de que a Prefeitura construa, num prazo de 2 anos, um hospital nesse terreno. Um hospital público. Doação com encargo. Tá? E aí diz o artigo 453. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Nesse caso, por exemplo, no exemplo que eu dei, é de interesse geral. Se desta última espécie for o encargo, ou seja, se for de interesse geral, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito. Vamos supor que o doador fez essa doação e veio a falecer. E aí a prefeitura, o município de Fortaleza não constrói o hospital. Como é de interesse público, de interesse coletivo, de interesse geral, o Ministério Público pode exigir a execução, certo? Desse encargo. Então a gente tem a primeira classificação aí, que é a principal. E aí a gente tem outras classificações aí de doação, tá? De outras espécies de doação. A gente tem a doação contemplativa e a doação remuneratória, estão no artigo 540. A doação contemplativa é aquela em que o doador indica os motivos que o levaram a fazer essa doação, tá? Vou doar tantos reais para, sei lá, instituição tal, porque essa instituição realizou vários trabalhos em prol da população mais carente, tal, enfim. Eu vou doar tanto para determinada pessoa porque aquela pessoa prestou grandes serviços ao país na guerra, enfim. Doação contemplativa é quando o doador indica as razões, os motivos pelos quais ele está doando. Normalmente a doação contemplativa é uma doação pura também, né? Não tem encargo, não tem condição, não tem termo. E a doação remuneratória é feita em retribuição, em retribuição a serviços prestados pelo donatário. Vou doar tantos reais ao Joãozinho porque o Joãozinho prestou serviço durante 20 anos à minha família e agora está se aposentando, vai receber a aposentadoria dele e tudo, mas eu quero doar tanto a ele porque ele prestou serviço à minha família durante muito tempo, eu acho que ele merece. Uma doação remuneratória. Tá? A gente tem aí o artigo
546, que fala da doação em contemplação a casamento futuro. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil esse artigo. Artigo 546 diz o seguinte: a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Ok? A gente tem também outro tipo de doação, a doação chamada conjuntiva, que ela é feita a mais de uma pessoa, no artigo 551. Tá? Essa previsão, salvo declaração em contrário, a doação em comum, que é a conjuntiva, a mais de uma pessoa, entende-se distribuída entre elas por igual. A gente tem também a doação com cláusula de reversão, que está prevista no artigo 547. Nesse tipo de doação se prevê o retorno do bem ao doador na hipótese de premoriência do donatário. O que é premoriência? Morte prematura, se o donatário morrer primeiro do que o doador. Eu estou doando aqui esse imóvel para essa pessoa, mas se ela vier a falecer antes de mim, o imóvel vai vir para mim, não vai voltar para mim, não vai para os herdeiros dessa pessoa, não. Tá? Então vamos lá. Eu, Renan, estou doando um imóvel para um amigo. Doei para o meu amigo um determinado imóvel, mas eu coloco uma cláusula de reversão nessa doação. Se esse meu amigo vier a falecer antes de mim, esse imóvel ele não vai para os herdeiros dele, ele volta para mim. Tá? Isso está no artigo 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Ok? E aí o parágrafo único diz que não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. Tá? É só em favor do doador. Em favor de terceiro, não. E aí, continuando, a gente tem ainda algumas outras classificações A gente tem aí outras formas de classificação, espécies de doação. Primeiro a gente tem a doação sob forma de subvenção periódica. Pessoal, vocês podem perceber que muitas vezes o nome é um pouco complicado, mas a explicação é simples, tá? O que é uma doação sob forma de subvenção periódica? São prestações pagas pelo doador periodicamente. É uma doação como se fosse em prestações, tá? O doador diz que vai doar tantos R$1.000 por mês ao donatário. Ou vai entregar para ele 2, 3 cestas básicas por mês durante até o fim da sua vida, enfim. Esse tipo de doação, ela se extingue com a morte do doador, salvo disposição em contrário, e não poderá ultrapassar a vida do donatário. Tá? Então, quando o donatário falecer, extingue-se a doação. Quando o doador falecer, em regra, extingue-se a doação, mas pode ter previsão em contrário, disposição em contrário. Isso é o que diz o artigo 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. E se o doador morrer, como é que ele vai continuar doando? O espólio pode continuar doando, tá?
Ele pode dizer, ah, determinado bem meu vai ser usado para continuar, determinado rendimento que eu tenho vai ser usado para continuar pagando essa doação, fazendo essa doação mensal, periódica, enfim. A gente também tem a doação indireta e a doação disfarçada. Esses dois casos, pessoal, apesar do nome, não são doações, tecnicamente. Tá? A doação indireta é o perdão de uma dívida ou pagamento de débito alheio, ou seja, quando uma pessoa tem uma dívida com você, você perdoa. É chamado popularmente de doação indireta. Por quê? Porque você está perdoando uma dívida, a pessoa está deixando de pagar uma coisa que lhe deve. Mas não é uma doação, é um perdão de dívida. Ou quando você paga o débito de outra pessoa também, doação indireta. Né? Você está quitando um débito que não é seu, é de outra pessoa, mas não é doação tecnicamente falando. E a doação disfarçada é usado para encobrir negócio jurídico simulado ou fraude à lei. Tá? Você vai e simula uma doação para de repente ter algum abatimento em algum tributo ou fazer algum tipo de sonegação fiscal, planejamento tributário, ou ainda você faz uma doação, você está se separando e aí não quer dividir seus bens com sua esposa e aí simula uma doação para uma pessoa, mas na verdade você não está doando nada, é só há uma simulação ali no negócio, enfim. Tá? Alguma forma de simular, um negócio jurídico simulado para encobrir outro, né? Você está dizendo que é uma doação, mas não é uma doação na verdade, ok? Então, doação disfarçada não é doação também. Vamos para a extinção do contrato de doação, né? A gente já viu como é que ele se forma, o que é, como é que ele se forma, quais são os tipos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a extinção do contrato de doação. Bom, qual é o meio natural de que se extinguir o contrato de doação? Quando o doador cumpre a prestação a que se obrigou. Quando há a doação. Então essa é a forma natural de extinção. É realizada a doação. Só que a gente tem outras formas de extinção. Uma delas é a revogação da doação. Por inexecução do encargo, ingratidão do donatário, enfim. A revogação é um direito potestativo, tá, pessoal? Por meio do qual o doador, verificando alguma das situações que estão previstas em lei, manifesta a vontade contrária à doação, tornando sem efeito o contrato celebrado. Ou seja, ele não vai querer mais doar e torna sem efeito o contrato de doação. A eficácia dessa revogação ela é não retroage, ela é ex nunc, não retroativa. E o Código Civil ele prevê duas hipóteses para revogação dessa doação, que estão no artigo 555. A inexecução do encargo, uma doação modal, né? Uma doação com encargo quando o donatário não executa o encargo, e aí a doação é revogada, ou então por ingratidão do donatário. Tá? Algum tipo de ingratidão do donatário. Então essas são as hipóteses, os motivos para revogação. E aí a gente vai para o detalhamento aí dessas hipóteses. A gente tem inexecução do encargo, e aí botei como observação aí dois artigos para a gente ver. O primeiro é o artigo 553,
diz que o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. A gente já viu isso, né? E artigo 562 diz: a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe um prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Prazo para revogação nos casos de inexecução do encargo é de 10 anos. Tá? Isso está no artigo 205. Por quê? Porque a lei não prescreveu um prazo menor. Então, como ela não prescreve, vai o prazo geral do artigo 205 de 10 anos. Prazo de prescrição para revogação dessa doação por inexecução do encargo. Por exemplo, o caso que eu falei, eu estou doando um terreno, um imóvel, né? Um terreno para o município de Fortaleza, para que eles construam um hospital. Eu dou um prazo de 2 anos. Passam 2 anos e não é construído, não é cumprido esse encargo, eu tenho 10 anos de revogação, pedir a revogação dessa doação, ok? E aí a gente tem as hipóteses de ingratidão do donatário, que é a quebra da boa-fé objetiva pós-contratual. Quais são essas hipóteses? Artigo 557. Lembrando que o rol do artigo 557 não é taxativo, é só exemplificativo, então podem ter outros casos. Tá? Artigo 557. Vamos lá. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. 1. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. 2. Se cometeu contra ele ofensa física. 3. Se o injuriou gravemente ou o caluniou, que são os crimes contra a honra, né? Inclui-se inclusive a difamação aí, apesar de não estar escrito. 4. Se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que esse necessitava. O doador estava precisando, né, necessitando, e o donatário não ajudou. Nesses casos pode haver a revogação por ingratidão. Tá? Inclusive o artigo 561 diz que a legitimidade é dos herdeiros para a ação de revocatória nos casos de homicídio doloso do doador, quando ele é realmente assassinado, né? Quando há realmente um homicídio e não só a tentativa. E o artigo 558 ainda fala da ingratidão contra a pessoa próxima ao doador. Ou seja, a ingratidão não foi direta contra o doador, mas foi contra a pessoa próxima ao doador. Diz que pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo ou irmão do doador. Tá? Então, todos esses casos é caso de ingratidão também. Ok? E aí a gente falou de revogação, é importante que a gente fale um pouco também da ação revocatória. Da ação revocatória. Alguns fatos aí sobre a ação revocatória, tá? Primeiro, a revogação judicial da doação se dá por meio da ação revocatória. E o prazo decadencial, que é decadencial, é de 1 ano, contado de quando chegar ao conhecimento do doador o fato que autorizar a revogação e de seu doador o seu autor. Artigo 559. Tá? A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de 1 ano a contar de quando chega ao conhecimento do doador o fato que a autorizar e de ter sido donatário seu autor. Tava achando estranho isso, pessoal? Mudem aí. É de ser o donatário seu autor, tá? O autor aí do motivo da revogação. Então, vejam aí o material de vocês, só corrijam isso, tá? Aí no final
Eu vou ler para vocês da forma correta. Prazo decadencial e termo inicial, 1 ano, contado de quando chegar ao conhecimento do doador o fato que autorizar a revogação e de seu doador, o donatário, o seu autor, tá? O donatário, o seu autor. Quem é o autor do motivo da revogação é o donatário. Então o doador tem 1 ano contado do conhecimento que ele teve sobre esse motivo. Ou seja, foi por ingratidão. Qual foi o fato? Ele ofendeu o doador. Então o doador tem 1 ano contado dessa ofensa, mas é contado do que o doador descobriu a ofensa, não é do contado da ofensa em si, é de quando o doador descobriu. Se eu sou o doador e o donatário me ofendeu há 1 mês, mas eu fiquei sabendo hoje, o prazo é de 1 ano contado de hoje. Tá? O direito da revogação é irrenunciável, não tem como o doador renunciar, tá? Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar por ingratidão. Quem tem legitimidade ativa para a ação revocatória é o doador, lembrando que os herdeiros podem também prosseguir a ação que é iniciada pelo doador, tá? E lembrando também da questão do homicídio doloso, né? Que pode também passar para os herdeiros esse direito de revogação. Polo passivo é o donatário, né? Quem tem legitimidade passiva é o donatário, e os efeitos não são retroativos, efeitos ex nunc, tá? Artigo 563. Ou seja, a revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, tá? Mas sujeito a pagar os posteriores. Então, se ele receber um terreno que dava frutos, por exemplo, a revogação ela não vai ter o efeito retroativo, ele vai ter que devolver todos os frutos recebidos. Tá? É só a partir da citação válida os efeitos da ação revocatória. Importante isso, tá? Apesar de não ser nosso tema o direito processual, é importante saber esses prazos aí, essas características da ação revocatória. E para a gente finalizar a aula de hoje, temos aí as doações não sujeitas à revogação. Artigo 564. Não se revogam por ingratidão. Por ingratidão. As doações puramente remuneratórias. A gente viu, né, quais são as doações remuneratórias. 2. Doações oneradas com encargo já cumprido. Quando o encargo da doação é cumprido, não tem mais como revogar. 3. Doações feitas em cumprimento à obrigação natural. A gente falou sobre a obrigação natural no semestre passado. Enfim. E 4. Doações feitas para determinado casamento. Ok? E por fim, só uma observaçãozinha, eu botei como tópico, mas poderia ser só uma observaçãozinha, que é possível que a doação seja feita por procuração, tá, pessoal? Coloquei essa observação porque existem dúvidas sobre isso. Você pode doar por procuração? Pode sim, tá? Você pode ter procuração para esse fim específico, para fazer a doação, ou uma procuração que dê poderes para uma pessoa, inclusive dispor de um bem. Então, ele pode haver a doação por procuração. Ok? Então, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje. Nós temos aí ainda mais, acho que 3 contratos para ver até o final do semestre, que é o contrato de locação de coisas, contrato de mandato e acho que só. É só isso mesmo, contrato de locação de coisas e o contrato de mandato.
É isso mesmo. Tá ok? Então é isso, espero que estejam todos bem. Como eu falei, vou tentar na próxima terça aula ao vivo. Acredito que eu consiga. Se eu não conseguir, vem mais uma aula gravada, mas como eu disse, estou disponível para dúvidas, tanto no Teams quanto no WhatsApp. Não mandem mensagem no privado, que é mais difícil responder. Mandem no grupo, que mesmo que eu demore um pouco, eu vou responder todas. Tá? Então é isso. Um abraço para todos. Mais uma vez, espero que esteja todo mundo bem. E até a próxima aula.